E agora, treinamento, gente. Porque se não treina, não fixa. Agora é para classificar o sujeito em simples, desinicial, composto, indeterminado e inexistente. Primeira frase, esperança haverá sempre. Qual é o primeiro passo? Sempre achar o verbo. E o verbo é haverá. Opa, já acendeu uma luz na minha cabeça. Por quê? É verbo haver? Primeiro passo, tem que saber se troca por existir, ocorrer e acontecer. Posso trocar por existir? A esperança não existe? Existe. Então, se o haver troca por existir, ele tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. E a classificação do sujeito é inexistente, não resta dúvida. Ninguém trovejou de tanta raiva como eu. Primeiro passo, achar o verbo. Trovejou. Trovejar, qual a primeira coisa que eu me lembro? Fenômeno na natureza. Mas olha a frase, ninguém trovejou de tanta raiva como eu. Esse trovejar não está falando da natureza. Então, lembra? Ele está com um novo sentido. Então, quando eu uso o verbo com sentido conotativo, ele tem sujeito. Quem é que trovejou? Ninguém. Sujeito simples. Olha que fácil. Haveria desejado ele tudo isso? Primeira coisa que eu olho, qual é o verbo? Mas aqui não é haveria só, é haveria desejado. Isto se chama locução verbal de particípio. Então, quem manda não é o ajudante. Quem manda é o principal. Então, quem é que deseja? Ele. Então, o certo seria, ele haveria desejado tudo isso? Mas nas provas, o que eles fazem? Procuram complicar sua vida. Então, toda vez que o sujeito sai diante do verbo, ele complica a nossa vida. Por quê? Porque o aluno não sabe, não tem a forma ideal para achar o sujeito. Isso precisa de muita atenção. Então, ele haveria desejado tudo isso? O ele é um sujeito simples, está escrito na frase. Alguém havia aberto a porta. O que nós temos? Havia e aberto. Na realidade, abriram a porta. O que manda aqui não é o verbo haver, é o verbo abrir. Então, lembrem-se, quando eu tenho locução verbal, eu tenho que saber quem é que manda. Quem manda é o abrir. Então, alguém abriu a porta. Então, esse alguém é o sujeito simples. É diferente de o verbo haver mandar. Quando o verbo haver mandar, é ele que vai estar no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Mas aqui ele está como auxiliar. É por isso que o sujeito não pode ser inexistente. Agora, choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Qual é o verbo? Choveu. Chover não indica fenômeno da natureza? Indica. Mas aqui, choveu papel picado nas ruas de Curitiba, está indicando fenômeno da natureza? Não. O que ele fez? Associou. Então, ele usou o sentido conotativo. E quando há sentido conotativo, tem sujeito. Que choveu? Papel picado choveu nas ruas de Curitiba. Se eu tivesse escrito papel picado choveu, você não erraria. Mas, como ele está depois, a pessoa normalmente faz a pergunta choveu o quê? E vai dizer que papel picado é objeto direto. Então, muito cuidado com isso. Porque você não pode falar ele choveu papel picado. Você vai dizer papel picado choveu. Por isso, é sujeito simples. Ventou muito na floresta. Qual é o primeiro passo? Achar o verbo. Ventou. Mas ventar não está lá nos fenômenos da natureza? Está. Mas quando eu digo ventou muito na floresta, é fenômeno da natureza? É. Então não precisa nem pensar. Sujeito inexistente. Ninguém faz o fenômeno da natureza. Escolhi a mesinha de canto. O verbo é escolhi.
Escolher não é fenômeno da natureza, já eliminou sujeito inexistente. Aí, tem que voltar lá na aula de verbo para lembrar que esse I indica DNP da primeira pessoa do singular. Então, não há dúvida. Eu escolhi a mesinha do canto, mas o eu não está escrito, está mostrado, apresentado pela DNP. DNP quer dizer desinência, número pessoal. É por isso que o nome perfeito da classificação do sujeito é desinencial. Mas ele também se chama sujeito oculto, elíptico, implícito, subentendido e desinencial. 5 nomes. Mas o que interessa, quem mostra é a DNP. Então não importa o que você vai usar. O que importa é, na prova, que nome apareceu. Ok? Muito bem. Agora, anunciaram ontem a data do show. Qual é o primeiro passo? Achar o verbo. Anunciar. Anunciar não é fenômeno da natureza. Eliminado o sujeito inexistente. Anunciaram. Esse M caracteriza a terceira pessoa do plural, sempre. Então, qual é o primeiro passo? Colocar o eles. Eles anunciaram ontem a data do show. Não ficou perfeito? Elas anunciaram a data do show. Não ficou perfeito? Eles e elas anunciaram a data do show. Não ficou perfeito? Então, quem afinal é o sujeito? Não sei. Por isso ele é indeterminado. Sempre que tiver terceira pessoa do plural e eu puder usar eles sozinho, elas sozinho e eles e elas, eu tenho um sujeito indeterminado. Volta lá no sujeito indeterminado e confira. Ok? Agora, é tarde no planeta. Quando eu falo é tarde no planeta, o verbo é. É tarde no planeta, não está indicando fenômeno, tempo, temperatura, hora, data e grau. É do verbo ser. Vai lá na tabelinha. Ser, estar e fazer. Toda vez que indicar fenômeno meteorológico, o sujeito será inexistente. O verbo ser está indicando o tempo. Perguntaram algo ao ministro. Qual é o verbo? Perguntar. Perguntar. Esse M ou esse irão indica terceira pessoa do plural. Aí eu vou falar. Eles perguntaram algo ao ministro. Pode. Elas perguntaram algo ao ministro. Pode. Eles e elas perguntaram algo ao ministro. Pode. 3 opções. Então não sei quem é o sujeito. Por isso ele é indeterminado. Gente, escrevi errado. Olha só, mas não vou continuar, porque todo mundo sabe que eu sei escrever indeterminado, ok? Vamos em frente. Precisa-se de atendente. O que eu vejo aqui? Tem o ser e tem o verbo na terceira pessoa do singular. Então, ele já me disse, ou é passivador, ou é índice de indeterminação do sujeito. O que eu tenho que fazer agora? Tirar o ser e colocar o ele. Ele precisa de atendente. Posso falar. Precisar é verbo significativo. Que pergunta eu farei? Ele precisa de quê ou de quem? De atendentes é objeto indireto. Então, ele já me disse, não posso ser apassivador. Quem é que precisa de atendente? Não sei. Sujeito indeterminado. E como chama a belezinha do ser? Índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então, nós vamos interromper para o próximo vídeo dar continuidade para não ficar cansativo. Ok?